O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ela. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, hoje então nós celebramos a festa de São Lucas Evangelista. Lucas não conheceu pessoalmente Jesus, mas foi um daqueles que foram acrescentados ao grupo posteriormente, e a Lucas foi dada a missão de escrever um dos evangelhos. A Sagrada Escritura, para nós, tem uma importância imensa, mas nós precisamos entender bem qual é o papel da Sagrada Escritura dentro da nossa fé, né? Tem um vídeo, não tão recente assim, mas de pouco tempo, causou uma polêmica imensa esses tempos atrás, que um bispo da Igreja Católica falou que a Bíblia não é a única fonte de revelação da Igreja, né? E que a Bíblia não está acima da Igreja. Nossa, foi um rebuliço. E depois ele fez um outro vídeo explicando melhor, né, que a igreja não é um livro, não é uma igreja que surgiu da Bíblia. Pelo contrário, foi a Bíblia que surgiu da igreja. A Bíblia surgiu a partir da tradição da igreja, né? Se nós pegarmos os últimos escritos canônicos, foram escritos quase 2 séculos depois da ressurreição de Jesus. E se nós pegarmos a primeira compilação canônica, a primeira definição de quais livros faziam parte da Bíblia, foi no século III. Quer dizer, a igreja tinha 3 séculos de tradição, a igreja tinha 3 séculos de martírio, de santidade, de sacramentos, de celebração, de comunidade, para que depois tivéssemos a Bíblia como nós a conhecemos, que ainda foi definida definitivamente depois, mas para dizer então que a Bíblia é fruto da vida da igreja. Essa é a beleza da nossa igreja. A Bíblia é fruto da vivência dos cristãos. São Lucas, como eu disse, não conheceu Jesus pessoalmente, mas São Lucas conheceu a comunidade dos cristãos. Quando Jesus aparece para São Paulo, ele diz assim, São Paulo perseguindo a igreja, Jesus pergunta para São Paulo, né? Por que me persegues? Jesus tem uma relação íntima, intrínseca com a sua igreja. Por isso, São Lucas não conheceu Jesus fisicamente, mas conheceu os cristãos, conheceu as comunidades e mais ainda conheceu São Paulo. Alguns dizem que o Evangelho de Lucas é o Evangelho paulino, né? Na primeira leitura nós vimos quando São Paulo escreve a Timóteo dizendo que Lucas estava com ele, Lucas acompanhou, e só Lucas permaneceu
né, nessa situação aqui. Tiveram outros companheiros fiéis também a São Paulo. Mas para dizer que ele fez a experiência da comunidade cristã, ele fez a experiência da vivência, do anúncio da ressurreição do Senhor, que essa é a grande meta, anunciar que Jesus Cristo ressuscitou, morreu por nós na cruz, mas está vivo. E ele, fazendo essa experiência com a comunidade cristã, ele nos relata, inspirado por Deus, o Evangelho de Lucas, o seu Evangelho, e também os Atos dos Apóstolos, que foi escrito também por ele. E o que traz de ensinamento para nós? Justamente nós entendermos que a vivência cristã, ela vai muito além de uma mera conveniência. A vivência cristã, a irmandade cristã, a fraternidade cristã, a vivência em comunidade de nós que dizemos que acreditamos no Cristo, é algo que faz parte da nossa fé. Não é um a mais. Tanto faz parte da nossa fé que define a identidade da igreja. E a configuração com Jesus Cristo se dá quando nós vivemos como irmãos. Então não é um algo a mais. Não é um extra. Eu acredito em Jesus e quando dá tempo ou quando eu tenho vontade eu vivo como irmão com os outros. Não. A vivência como irmão é que vai definir que eu acredito em Jesus Cristo e que eu sou membro desta igreja. Só para a gente retomar um pouquinho mais e não ficar muito vago, a questão de que a Bíblia é um livro que surgiu da igreja. A igreja tem 3 fontes de revelação. Nós já estudamos isso, está no catecismo, qualquer um pode ver isso. A igreja tem como fonte de revelação a palavra de Deus, mas também a tradição com T maiúsculo, tradição dos apóstolos, e o magistério da igreja que interpreta a palavra de Deus. Tem gente que diz assim, tem gente que é ignorante, né? No sentido mais nato da palavra, né? Ignora a verdade. Diz assim, a igreja por muito tempo não permitia que as pessoas tivessem Bíblia. A igreja por muito tempo não permitia que as pessoas lessem a Bíblia. Porque se elas lessem a Bíblia, elas iam ver coisas lá que estavam diferentes do que eles pregavam e bebê, babá. Primeiro que isso é uma conversa fiada, isso é uma idiotice. Porque se nós pegarmos historicamente, livros impressos assim tem pouco tempo. Né? Livros impressos como nós temos hoje, com a facilidade que nós temos hoje, tem pouco tempo. Até poucos séculos atrás a Bíblia era manuscrita. Né? Imagina você escrever uma Bíblia inteira com uma pena e com boca de tinta. Né? Isso era coisa que levava talvez até mais de ano para se escrever uma Bíblia. Né? Um livro na Idade Média era um presente que se dava aos reis. O livro não era como hoje, que a gente vai numa livraria, passa ali na Saraiva, tem estantes e estantes de livro. A gente sobe aqui na nossa biblioteca, estantes e estantes de livro. Não. Livro era uma coisa raríssima. Depois, quantos % da população era alfabetizada? Como é que as pessoas iam ler a Bíblia se elas não sabiam ler? Então, quando nós muitas vezes fazemos críticas à igreja, nós cometemos o pior erro que se comete quando se fala sobre história, que é analisar um fato passado com a consciência que nós temos hoje. Analisar um fato de 800 anos atrás com a capacidade que nós temos hoje, com o modo de organização social e econômica de hoje. Isso é um absurdo. Ah, mas lá em 1200 se fazia tal coisa. Daqui a 500 anos vão olhar para nós hoje e vão falar, nossa, eles faziam isso? Sim, fazemos, porque hoje o tempo nosso é esse. Nós vivemos no tempo. Então as pessoas daquela época, como é que elas iam ler a Bíblia se elas não eram nem alfabetizadas? Então, são muitas vezes coisas que nós encontramos, e nós que estamos aqui, que somos vocacionados, nós muitas vezes precisamos aprender alguns tipos de conceito até para nós defendermos a igreja. Porque o que mais nós escutamos é isso, né? Nas aulas de história, por exemplo, que vocês escutam. Ah, porque a igreja na Idade das Trevas matava gente e perseguia e bababá.
Não, vamos analisar a história de uma forma um pouco mais fria, sem idealismos. A igreja fundou todas as universidades. A igreja inventou a universidade, na verdade. Se hoje nós temos faculdades e universidades, foi a igreja quem criou isso, com os cursos de teologia. E todas as outras ciências também vieram da igreja. Todos os hospitais, se nós temos hospitais hoje, foi fundado pela igreja. Se nós temos bibliotecas hoje, é por causa da igreja. Se nós temos sala de aula, é por causa da igreja. Se nós temos conhecimento, é por causa da igreja. Porque quando os bárbaros invadiram a Europa, quem salvaguardou a arte, a escritura, a música foram os monges. Quem resgatou a arte, de um modo geral, foram os monges. Os livros, os quadros. Então a igreja é responsável pela cultura ocidental hoje. E não tem como negar isso. Então, celebrar São Lucas, meditarmos a respeito das Sagradas Escrituras é falar da igreja. É falar da igreja. E o bonito é que Deus se serve de homens para construir a sua história. Por isso que eu digo, chega a ser uma covardia se nós analisarmos um fato passado com o conhecimento que nós temos hoje. Porque Deus se serve de homens e de homens inseridos no seu tempo, na sua história. Os santos viveram a realidade do seu tempo. Não tem como, por exemplo, hoje nós vivemos absolutamente igual São Francisco viveu. Não dá. Era outro contexto, era outra sociedade, era outro tempo. Nós temos que viver a nossa santidade hoje, com os desafios de hoje. Se nós vermos a Sagrada Escritura, Deus não desceu um livro pronto do céu. Deus se usou dos homens que escreveram, inspirou. Mas não é um livro psicografado, em que São Lucas fechou o olho e foi escrevendo um monte de coisa, porque é palavra de Deus. Não. Utilizou da experiência dele com as comunidades cristãs. Tanto que nós vemos as particularidades de cada evangelho. São Lucas, por exemplo, é o evangelista que mais conta com detalhes o mistério da encarnação. Diz a tradição de que ele esteve com Nossa Senhora, escutou dela. Ele é o único que relata o diálogo com o anjo. Deus se serve dos homens para escrever a sua história. E até mesmo a sua história sagrada, que é a Sagrada Escritura, mas a história da igreja. E hoje ele se utiliza de nós. Hoje Deus se utiliza da nossa vida, da nossa história, da nossa vocação, para continuar escrevendo a história da igreja, a história da salvação, a história dos sacramentos, de tudo que Deus tem e quer dar para o tempo de hoje, para o povo de hoje, Ele escreve através de nós. Por isso, quando nós celebramos São Lucas, é uma oportunidade para nós também nos colocarmos à disposição de Deus. Eu me lembro de uma frase de um padre que ele dizia: muitas pessoas, talvez o único evangelho que elas vão conseguir ler é a sua vida. Talvez a pessoa não tenha acesso a uma catequese, não tenha acesso aos próprios livros da Sagrada Escritura, mas ela vai conviver com um cristão. E esse deve ser o evangelho que ela leia todos os dias. Um cristão que dá testemunho é a palavra de Deus que chega até as pessoas, onde o próprio livro talvez não chegue. Por isso é dever nosso testemunharmos o evangelho, testemunharmos a palavra, para que o evangelho de Jesus não seja, como ele diz, uma letra que mata, mas o espírito que vivifica. Que Deus nos abençoe. São Lucas Evangelista, interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.